Conhecimento é tudo. Hoje iremos falar do que aconteceu com a família imperial depois da proclamação da República. Como todos nós sabemos, ou deveríamos saber, em 7 de setembro de 1822 ocorreu a independência do Brasil, onde o Brasil se separou de Portugal. Em 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro I foi coroado e consagrado o primeiro imperador do Brasil, mas abdicou-se em 7 de abril de 1831 em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, que reinou o país por 58 anos. Mas, em 15 de novembro de 1889, liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, ocorreu o golpe militar e, por consequência, a proclamação da República. O Império do Brasil foi extinto, a família imperial brasileira foi banida e se exilou-se na Europa, só lhe sendo permitida sua volta ao Brasil na década de 1920. Vamos à descendência de Dom Pedro II até os dias de hoje, lembrando que irei falar da primeira linha de sucessão, pois a família imperial teve bastante herdeiros. Dom Pedro II casou-se com Teresa Cristina das Duas Sicílias e teve 4 filhos. Afonso Pedro, príncipe imperial, que faleceu aos 2 anos de idade em consequência de epilepsia. Isabel, princesa imperial. Princesa Leopoldina. Pedro Afonso, príncipe imperial, que faleceu com 1 ano de idade em consequência de uma febre. Isabel, ela mesma, Princesa Isabel, a Redentora, casou-se com Gastão de Orleans e teve 3 filhos. Pedro de Alcântara, príncipe do Grão-Pará. Luís de Orleans e Bragança, príncipe imperial. Antônio Gastão de Orleans e Bragança. Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança era o primeiro na linha de sucessão, mas renunciou ao casar-se com a condessa tcheca Maria Elizabeth, que era de uma família antiga e aristocrata da Boêmia, porém sem laço qualquer dinastia da Europa. Luís de Orleans e Bragança casou-se com Maria Piar de Bourbon. Tiveram 3 filhos: Pedro Henrique de Orleans e Bragança, Luís Gastão Antônio Maria Felipe de Orleans e Bragança, Pia Maria de Orleans e Bragança. Pedro Henrique de Orleans e Bragança casou-se com Maria Isabel da Baviera e tiveram 12 filhos. Luís Gastão de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil. Eudes de Orleans e Bragança, renunciou em 1966. Bertrand de Orleans e Bragança, segundo na linha de sucessão ao trono imperial brasileiro. Isabel Maria de Orleans e Bragança é a 7ª na linha de sucessão ao trono. Pedro de Alcântara Henrique de Orleans e Bragança renunciou em 1978. Fernando Diniz de Orleans e Bragança renunciou em 1975. Antônio João de Orleans e Bragança é o 3º na linha de sucessão. Eleonora de Orleans e Bragança. Francisco Maria José de Orleans e Bragança renunciou em 1980. Alberto de Orleans e Bragança renunciou em 1982. Maria Teresa de Orleans e Bragança renunciou em 1995. Maria Gabriela de Orleans e Bragança renunciou em 2003. Então, meus amigos, se hoje o Brasil fosse monarquia, Luís Gastão de Orleans e Bragança seria o imperador do Brasil. Como Luís Gastão de Orleans e Bragança não tem herdeiro, quem assumiria o trono com seu falecimento, caso o Brasil fosse monarquia, seria Bertrand de Orleans e Bragança, que também não tem herdeiros. Seguindo a linha de sucessão, quem assumiria com o falecimento de Bertrand de Orleans e Bragança
seria Antônio João de Orleans e Bragança, que é o terceiro na linha de sucessão. E como quarto na linha de sucessão está seu filho, Rafael Antônio Maria de Orleans e Bragança. Então, meus amigos, o futuro chefe da Casa Imperial e futuro imperador do Brasil, se caso o Brasil fosse monarquia, seria Rafael Antônio Maria de Orleans e Bragança. Fala, galera! Não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar. Forte abraço a todos!